Pronto, Thelma. Prometo que eu vou Pronto, mutar o meu aqui. posso? Ok. Queria dar boas-vindas a todo mundo, em nome da Anvip. Agradecer a presença de todo mundo em mais um evento da Anvip. Bom, hoje a gente vai contar com uma breve palavra da Isabela Marcondes. Ela é consultora de demanda das OETs. E logo em seguida a gente vai seguir com a palestra principal da noite, ok? Isabela, é com você. Isa, tá no mute. Isabela tá muda. Isa tá no mute. Aí, tirou o mute. Obrigada pela apresentação, uma alegria estar aqui junto com vocês mais uma vez para a gente participar de uma palestra. Uma honra estar junto com a Malê. Já vi várias apresentações dela. A Isa, que linda! Já vi várias apresentações dela nas OETs, inclusive sou do grupo da turminha que pediu para ela falar sobre a Giardia, que a Giardia... Oh. Você lembra? Então, e ela foi no embalo e ela falou, realmente é uma alegria estar aqui, é uma honra, não tenho nem como dizer. Muito Falar um pouquinho a respeito da nossa linha de vacinas, hoje um pouco mais voltado para felinos, né, já que o tema especificamente é esse. Então, dentro da nossa linha de vacinas hoje para felinos, não está passando, passou. Então, hoje dentro da nossa linha de felinos, nós trabalhamos com o portfólio das múltiplas. Dentro dessas vacinas múltiplas, nós temos 3 apresentações. A Felocel CVR, que é a vacina tríplice, vacina com agentes vivos modificados, então uma vacina atenuada, contra rinotraqueite, calicivirose e panleucopenia. E a Felocel CVRC, que é a nossa vacina quádrupla, também agentes atenuados ou vivos modificados. Comparando com a tríplice, ela tem o aumento da clamídia. Então, a gente tem a vacina contra a clamídia também. Essas duas, por serem vacinas atenuadas, elas têm início de vacinação a partir de 9 semanas. Então, são 63 dias. Se o paciente tiver mais idade do que isso, pode começar também tranquilamente. Caso o animal seja mais novo do que esses 63 dias, a orientação das OETs é terminar pelo menos mais uma dose de vacinação. Tá? Então, de acordo com a bula, pode ser feito antes da 9ª semana. A quíntupla felina, que é a nossa vacina contra a leucemia e as outras doenças também. Aqui a gente acrescenta a leucemia felina e a calicivirose sistêmica virulenta. Então, na verdade, enquanto nas outras vacinas, a tríplice e a quádrupla, a gente tem somente a calicivirose respiratória, na quíntupla tem também o antígeno contra a calicivirose sistêmica virulenta. É muito mais notificada na Europa, não temos relatos de caso até o momento, pelo menos, publicado no Brasil. Porém, é importante, ela faz 2 funções muito legais. A questão de melhorar a resposta imunológica à calicivirose respiratória. E no caso de pacientes que vão para fora do país, esse paciente já tem também a proteção contra essa doença. A idade mínima da Felavax é a partir de 8 semanas, então a partir de 56 dias de vida. Depois nós temos a vacina de raiva, ela é a mesma vacina para cães e para gatos. Como todas as vacinas contra a raiva, agente é inativado. E idade mínima a partir de 12 semanas de vida. A gente tem o início da vacinação nesse período, uma dose só já imuniza o animal. E aí, dentro do portfólio das OETs, também nós consideramos como um produto, é o Programa Proteção Garantida. Ele oferece suporte para os médicos veterinários no caso de possíveis falhas vacinais. Então, dentro de todas as nossas vacinas, hoje, a gente oferece já o suporte técnico especializado. Então, no caso de uma suspeita de falha vacinal ou possíveis reações vacinais, a gente dá toda essa assistência. Porém, no caso de uma falha vacinal comprovada, a gente vai trabalhar o custeio dos exames laboratoriais e despesas com relação ao tratamento desse animal, tá? Todas as vacinas entram, desde Vanguard Plus, HTLP, as vacinas respiratórias, caninas, a Giardia, Leptospira, as 3 vacinas para controle de felinos e a Defensor também.
E aí, quais os benefícios que hoje a gente encontra dentro de um programa de vacinação adequado? Quando a gente conversa com o tutor a respeito de um programa de vacinação adequado, desde o início, a gente faz com que ele tenha uma adesão muito maior. Então, a gente permite que o proprietário entenda a responsabilidade que ele tem frente aos cuidados e à prevenção das principais doenças nos seus animais. A gente consegue evitar atrasos na primovacinação, então o intervalo de doses ele é feito de forma correta, de acordo tanto com o que contém a bula, quanto com os estudos publicados. A gente trabalha a diminuição dos atrasos na revacinação anual. A gente consegue fazer a repetição, né, o booster dessas vacinas para que os animais se mantenham dentro de uma proteção de imunidade. Assegura a imunização contra as principais doenças que acometem os cães e os gatos. E como as vacinas elas também incluem proteção contra algumas das zoonoses, a gente também trabalha a saúde única. Então, a gente consegue trabalhar a questão da saúde ambiental, da saúde daquela família, tá? Esse é o logo das OETs, para quem gosta de gato. Então, nós amamos gatos, isso ficou bem marcado para nós dentro da empresa. E aí, o programa de vacinação sugerido para gatos, ele está em todos os nossos materiais, take-ones para proprietários, para tutores, nos nossos materiais técnicos para veterinários também, falando o intervalo das doses e as revacinações anuais. Aqui embaixo, nessas pequenas letras, foi acrescentado do final do ano passado para cá, que fica a critério do médico veterinário acrescentar mais uma dose ao final do protocolo de vacinação, de acordo com os últimos estudos publicados e de acordo com os principais guias de imunização. Então, todos os nossos materiais agora, eles contêm esse adendo. Nós não conseguimos mudar as bulas, mas por enquanto, mas a gente consegue trabalhar esse conceito junto com o veterinário, dando um pouco de respaldo para que ele apresente para o tutor essa alternativa. E aí, só repetir novamente um pouco rápido sobre VetScan, hoje a nossa nova linha acrescentada às OETs no ano passado também. Nós trabalhamos com essa linha hoje como um produto muito diferenciado. É um conceito também de point of care, ou seja, de cuidado dentro da própria clínica veterinária, trazendo diagnósticos rápidos para que os proprietários tutores, né, já saiam da clínica com o diagnóstico finalizado e com o início do tratamento já também acontecendo, tá? Dentro dessa linha, hoje no Brasil, nós trouxemos 2 analisadores. O primeiro é o de bioquímica, que ele vai analisar para todos esses animais. Hoje no Brasil nós temos somente 2 tipos de rotores, cães e gatos, mas para o futuro a gente pretende trazer uma linha mais abrangente também. Utiliza somente 2 gotas de sangue total, soro ou plasma, então de forma bastante rápida e tranquila a gente consegue fazer a análise de bioquímica. Esse é o rotor, a gente trabalha com um sistema automatizado, simplesmente acrescenta a amostra no rotor, coloca o rotor dentro do equipamento e ele te dá o resultado de 10 a 12 minutos. Esse é o rotor mais completo que nós trabalhamos hoje no Brasil, então ele faz a leitura de principais parâmetros de função renal, hepática, glicemia, proteína total, alguns eletrólitos também. É um rotor mais utilizado para pacientes idosos, acompanhamento de animais com síndromes mais crônicas já há muito tempo. E o nosso rotor mais básico, que são 6 parâmetros. Então, função renal, hepática, proteína total e glicemia. Um pré-cirúrgico, um acompanhamento de animais jovens, enfim, para várias situações dentro da clínica veterinária. E o nosso outro analisador é o hematológico. Ele trabalha hemograma completo, com diferencial de 5 partes. São 22 parâmetros e esse faz a leitura de diferentes espécies. Então, cães, gatos, bovinos, equinos, lhamas e alpacas. Algumas outras espécies de animais silvestres também, caprinos e ovinos. E aí ele trabalha com diferencial de 5 partes, além do histograma. Então, dentro do conceito de diagnóstico auxiliar na clínica veterinária, hoje o histograma tem feito uma diferença muito significativa, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, meu contato vai ficar aqui à disposição para vocês, meu e-mail. Caso alguém precise, eu posso passar o telefone pelo chat também.
e estou à disposição se vocês precisarem de alguma dúvida, tiverem alguma dúvida. Agradeço muito, que a gente tem uma boa palestra, com certeza vai ser, as lives da Malê são fantásticas. E muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, Isa. A gente que agradece. Agora dá para fazer até exame em alpaca e lhama, tá vendo? Você viu? E é legal que dá para levar o analisador com você não precisa deixar ele fixo dentro da Ai, clínica. que chique, gente. Muito bom isso. Outro padrão. Só confirmando, tinha algumas pessoas que estavam falando do áudio, se não estavam conseguindo ativar o áudio no chat. Tá todo mundo ouvindo bem? Tá tudo ok? Tem que ver se não é problema com a internet, porque no meu computador eu não estou conseguindo acessar, tá caindo toda hora. Ah, é? Então eu vou ficar pelo celular. Bom, vou fazer a apresentação ouvindo. da Malê, então, Vai lá. para a gente ir dando continuidade. Bom, vamos começar então com a Malê, vou apresentar ela. Ela dispensa a apresentação, mas vou apresentar de qualquer forma. Maria Alessandra Martins Del Bairro, ela tem graduação, residência e mestrado pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. E atualmente ela é professora da Faculdade de Medicina Veterinária. Tá no mudo, Thelma. Eu tô no mudo? Tava no mudo. Eu não falei nada? Vamos começar de novo então, gente. Vamos lá. Bom, a Malê dispensa apresentações, mas vamos apresentá-la mesmo assim. Maria Alessandra Martins Del Bairro, ela é graduada, fez residência e mestrado na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. E atualmente ela é professora da Faculdade de Medicina de Medicina Veterinária de Poços de Caldas, na PUC de Minas Gerais. Malê, seja bem-vinda, pode iniciar sua palestra, por favor. Oi, pessoal, boa noite. Muito obrigada aí pelo convite, muito obrigada pela confiança, né? Gostoso a gente entrar e já tá nesse clima, assim, né? Um clima mais descontraído, aí a gente já fica um pouquinho mais à vontade. Porque, acreditem ou não, eu tenho uma timidez que é um pouco complicada. Tive que lutar muito com ela. Olha, de verdade, eu dou a cara a tapa para vencer a timidez, pessoal, mas no fundo, a gente é tímida, viu? Isabela, muito obrigada pela apresentação aí. Sempre é um prazer trabalhar com o pessoal dos OETs, né, que sempre trazem para a gente aí muita coisa bacana. Fiquei de olho nesses aparelhos, até printei a tela para pegar seu telefone, que agora até eu vou fazer hemograma de alpaca. Precisamos melhorar o laboratório da faculdade, agora eu estou de olho em vocês, tá? Bom, pessoal, a gente vai ter uma conversa hoje a respeito dos métodos de diagnóstico para doenças infecciosas em gatos, mas a primeira coisa que eu queria comentar é que as doenças do complexo respiratório eu acabo deixando de lado, porque a maior parte das vezes a gente acaba fazendo diagnóstico, que é um diagnóstico presuntivo. Normalmente a gente não requer o laboratório para fazer o diagnóstico dessas entidades infecciosas, e porque existe uma palestra bem mais complexa para falar do diagnóstico diferencial de todos os patógenos respiratórios aí do gato. E aí a gente pensa naqueles painéis respiratórios que existem atualmente, toda uma outra discussão que tem que entrar. Então acaba ficando uma palestra só para doença respiratória de mais de 2 horas, tá? Como o diagnóstico da rinotraqueite, da calicivirose, normalmente eles são presuntivos, eu vou me ater àquelas doenças que são mais complicadas e que podem até ter um cunho de letalidade aí envolvido, tá? Então, eu vou começar aqui a compartilhar minha tela, só quero que vocês me deem um ok se ela está sendo compartilhada. Se ela já apareceu? Apareceu, mas ainda não está na apresentação, professora. Tá, agora tá. Espera aí, opa. Ixi, agora tá. Certo? Agora sim. Então tá bom. Então, pessoal, a gente vai dar início agora à nossa conversa, né? Então, a gente vai falar a respeito desse diagnóstico das doenças infecciosas aí nos felinos. Então, eu vou começar falando um pouquinho a respeito da panleucopenia. A panleucopenia é a nossa parvovirose.
Ela é causada por um parvovírus, que na verdade é quem deu origem ao parvovírus do cão, que é o parvovírus felino. Esse parvovírus felino, ele vai se multiplicar em células de alto potencial mitótico. Então, ele vai ter preferência para células das criptas das vilosidades, que são essas células que estão nessa porção mais amarelinha que vocês veem aqui, né? Uma porção lá embaixo, afundada na vilosidade da mucosa intestinal, aí do intestino delgado. E ele também vai se multiplicar nas células que dão origem à linhagem branca do sangue, a linhagem leucocitária. Esse vírus, normalmente, ele entra por via oral, se multiplica nos tecidos linfóides regionais aí da orofaringe, se multiplica em linfócitos, então ele deprime a imunidade responsiva a vírus do indivíduo, dessa forma ele migra na circulação, chega a outros tecidos linfóides à distância, até que ele atinja a medula e até que ele atinja os folículos linfóides do intestino. Dentro da medula, ele vai partir para outras células, ele parte para os precursores leucocitários, e aí dentro da medula ele pode causar uma desordem bem grande. Por isso que o nome da doença do gato é panleucopenia, mas é a mesma coisa que vai ser causada no cão. Ele vai diminuir todas as populações leucocitárias. Os linfócitos ele já vinha destruído antes, depois da chegada à medula, ele vai infectar a linhagem mieloide. Infectando a linhagem mieloide, os granulócitos vão ser comprometidos. Portanto, os indivíduos eles fazem uma panleucopenia, todos os leucócitos diminuídos no hemograma. No intestino, quando ele vai se multiplicar nessas células das criptas, ele começa a complicar o turnover celular, porque as células do topo da vilosidade começam a descamar normalmente, mas requereriam das criptas intactas para que essa vilosidade ela fosse recomposta. Uma vez que isso não acontece, porque esse epitélio germinativo das criptas está comprometido pelo vírus, o que a gente começa a ter é um colapso da vilosidade. Só que as células que são infectadas pelo vírus, elas sofrem necrose, porque esse vírus ele é citolítico. Portanto, eu tenho uma necrose da mucosa intestinal acompanhada de uma complicação que é a sua não renovação. Isso faz com que o indivíduo apresente uma diarreia muito importante, apresente vômito, então ele faz uma gastroenterite, que nem sempre no gato vai ser hemorrágica, porque o gato perde muito volume de sangue nos momentos iniciais, então eventualmente ele não tem nem pressão para ter essa gastroenterite hemorrágica. E muitas vezes vai levar esse paciente ao óbito, inclusive por mecanismos sépticos. Uma vez que eu tenho muita bactéria dentro do intestino, que a partir de agora tem chance de ganhar circulação, uma vez que os vasos ficam expostos. Portanto, a clínica que o gato apresenta é aquela gastroenterite que o cão apresenta também, só que a gente coloca entre parênteses o hemorrágica, porque muitos gatos não vão conseguir sangrar, e é muito frequente que eles apresentem sintomas tão súbitos que os tutores ou os veterinários acabem confundindo isso com um processo de intoxicação, porque a sua apresentação realmente é subaguda. E lembra que como o gato tem uma volemia menor, muitas vezes não se observam sintomas gastroentéricos, mas esse paciente ele já chega em colapso para o atendimento. Então, o que eu tenho é um gato que vomita muito. Lembrem que gatos com doença do intestino delgado mais vomitam do que têm diarreia. Então, no gato, vômito pode ser a única manifestação clínica da panleucopenia. Tem gatos que vão apresentar gastroenterite, por vezes hemorrágica, por vezes não. E é muito frequente que eles já sejam atendidos nessas condições, que são condições de colapso. Se esse vírus infecta fêmeas gestantes, né, principalmente no terço final da gestação, ou se ele infecta os filhotes recém-nascidos, é muito comum que ele cause más formações na retina ou no cerebelo. Então, uma apresentação que também é muito comum, mas que daí eu não tenho atividade viral mais, eu leio a sequela, são indivíduos que abrem os olhos e se mostram cegos pela má formação retiniana, ou indivíduos que apresentam hipoplasia do cerebelo e vão ter diversas manifestações por conta disso aí ao longo da vida. O que a gente tem? Eu vou atender clinicamente doente aquele indivíduo que tem a gastroenterite, aquele indivíduo que chega em colapso. Então, o que eu vou fazer?
colher material desse paciente e vou mandar para o laboratório. Da mesma forma como a gente faz para parvo, quem eu mando para o laboratório? Eu mando fezes e eu mando sangue. Quando eu mando esse material para o laboratório, a primeira coisa que a gente sempre avalia é o hemograma, para verificar se no hemograma eu vou ter esses indícios da panleucopenia, que são panleucopenia, mas principalmente uma diminuição drástica na população de neutrófilos. Isso chama muita atenção. Você tem um gato apresentando menos de 1.000 neutrófilos. Não é que é para ter 5.000, ele vai ter 4.500. Ele vai ter 2.000, 1.500, 1.800, 500, 100 neutrófilos muitas vezes. A neutropenia é muito impressiva nesses pacientes, tanto que isso acaba favorecendo o processo séptico que se estabelece. E a linfopenia, que eu não posso dizer que seja característica só da panleucopenia, porque ela pode acontecer em diversas outras circunstâncias. Aí, as fezes que eu mandei para o laboratório, eu vou utilizar para fazer a pesquisa do vírus, porque eu não posso fazer a pesquisa de anticorpos circulantes. Primeiro que a maior parte desses pacientes não tem anticorpos circulantes. Normalmente são filhotes não imunizados, que são os principais alvos da panleucopenia, que é a doença mais importante para populações não imunizadas de gatos. O que a gente vai ter aí são indivíduos que são muito jovens e que ainda nem tinham maturação imunológica. Se a gente fizer pesquisa de anticorpos, primeiro pode ser que eu não encontre, porque eles ainda não tinham maturidade imunológica. Pode ser que eu não encontre, porque os indivíduos estão muito imunossuprimidos. E ainda pode ser que eu não encontre, porque não tenha dado tempo de se produzir anticorpos contra a presença do vírus. Lembrando que, dependendo da fase dos indivíduos, eles ainda podem ter anticorpos maternos. Então, sorologia não é uma ideia. O que a gente vai fazer é tentar pesquisar o antígeno fecal. E esse antígeno fecal eu posso tentar pesquisar de duas formas. Ou eu faço imunoensaio nessas fezes, ou eu faço uma PCR. Fazer o imunoensaio ou fazer a PCR tem uma especificidade muito alta. Se dá positivo, provavelmente é positivo, a não ser que este indivíduo tenha sido recém-vacinado. A administração da vacina no intervalo inferior a 2 semanas pode fazer com que esses animais apresentem vírus nas fezes, porque pode haver eliminação de vírus vacinais das fezes. Portanto, indivíduos que foram vacinados no intervalo menor do que 2 semanas, esses testes eles podem apresentar falsa positividade. Mas é claro que a clínica associada àquele padrão de hemograma no indivíduo que não é vacinado, você praticamente não tem outra opção a não ser pensar em panleucopenia. Tá? Falso positivo, a gente só vai apresentar nesses momentos, e falso negativo, o que pode acontecer, principalmente com relação à pesquisa do antígeno fecal, é que eu posso ter muita diluição da amostra, porque o indivíduo tem uma diarreia muito exuberante com muita perda de líquido. Então, um quadro diarreico muito liquefeito, você pode ter diluição desse antígeno na amostra. Então, talvez a sensibilidade do teste seja comprometida. Portanto, a grande, como eu posso dizer, sugestão que eu posso fazer para vocês seria centrifugar essa amostra, realizar o teste a partir do centrifugado, ou, se você não tem uma centrífuga, mas você tem o teste na clínica, deixar a amostra decantar, jogar fora o sobrenadante e fazer o teste a partir do precipitado, tá? Agora, lembre-se de sempre realizar o copo parasitológico, porque não é porque ele tem panleucopenia que ele está isento de simultaneamente ter comorbidades. Então, ele pode ter copatógenos ali presentes que possam agravar o processo diarreico que ele tem. Eles podem ter giardia, eles podem ter toxocara, eles podem ter isóspora. Agora, também preciso lembrar que às vezes eu bato o olho no indivíduo e tenho certeza que ele tem uma determinada doença, mas eu preciso fazer diagnósticos diferenciais. Um filhote tem uma chance muito grande de quadro parasitário, que não necessariamente seja associado à panleucopenia, tá? Então, sempre façam o copo parasitológico, mesmo que vocês suspeitem de panleucopenia. Falando ainda de cocô, quando a gente pensa na minha amiga Giardia, muito bem lembrada pela Isabela, minha amiga Giardia, que eu chamo de Gigi, por uma questão de intimidade,
A giardia é um parasita que também causa diarreia, mas normalmente no cão ela fica só no intestino delgado. No gato, ela pode estabelecer parasitismo por todo o trato entérico. Portanto, os gatos que são infectados por esse agente podem apresentar sintomas tanto de enterite de intestino grosso quanto de enterite de intestino delgado. O grande problema é que os trofozoítos que infectam o indivíduo, num determinado momento, eles vão sofrer um encistamento. E esse encistamento promove a eliminação de cistos pelas fezes. Esses cistos vão ser a marca do nosso diagnóstico, mas eles também são a grande chance que eu tenho do meu tratamento não dar certo. Por quê? Cada indivíduo infectado elimina uma grande quantidade de cistos para o meio ambiente. Esses cistos são estupidamente resistentes e eles promovem uma alta taxa de reinfecções dos indivíduos. Os sintomas que vão ser apresentados por um gato com giardiose são principalmente a diarreia do intestino delgado, porque ele é muito mais sensível ao efeito de evitar a absorção que a giardia acaba causando, porque ela tapeta o intestino delgado e ela acaba comprometendo a superfície absortiva. Então, o que é mais comum vocês encontrarem é esse padrão de diarreia. Um grande volume de fezes, com um discreto aumento da frequência de 2 a 4 vezes por dia, muitas vezes com conteúdo não digerido aí presente e muitas vezes com esteatorreia, portanto, com características de síndrome de má absorção. Em contrapartida, se esses indivíduos apresentam alteração do intestino grosso, eles apresentam aqueles sintomas de colite. Então, eles apresentam tenesmo, eles apresentam hematoquesia e eles apresentam fezes mucoides. Um dado muito importante é que um grande número de indivíduos com giardia vai apresentar prolapsos transanais. E vale a pena a gente sempre lembrar que os prolapsos transanais podem ser tanto prolapsos retais, ou seja, o reto virou do avesso e saiu, ou pode ser uma intussuscepção ileocólica. Então, o que a gente sempre lembra ao veterinário é que todas as vezes que eu tenho um indivíduo apresentando um prolapso transanal, a gente recomenda que se faça a pesquisa do Fornix. Fornix é a prega que dobra essa estrutura para fora. É um fundo de saco que a gente tem ali. Então, se eu tenho um prolapso retal e ele saiu pelo ânus, o que a gente tem é que se eu coloco uma estrutura entre o prolapso e a parede anal, como um termômetro, como uma seringa de insulina, como um suave, se eu migro essa estrutura, ela logo encontra um empecilho, porque ela já encontrou a dobra. Então, aí eu sei que é um prolapso retal. Em contrapartida, se eu faço isso e a minha estrutura migra cranialmente, ela avança entre o prolapso e essa parede anal, significa que eu tenho uma intussuscepção. E aí a gente sabe, prolapso retal, eu posso reduzir, fazer a bolsa de fumo e tratar o paciente. Uma intussuscepção, ele parte para a laparotomia exploratória, tá? Senão eu posso ter um indivíduo morrendo devido ao transtorno circulatório que a giardia pode causar, causando esses prolapsos e essas intussuscepções, ok? Bom, aí o que eu tenho que lembrar é que para fazer o diagnóstico da giardia, eu vou pensar em fazer colheita de fezes. Quando eu faço a colheita dessas fezes, uma coisa é notória. Se eu fizer um exame pontual, como a giardia tem excreção intermitente, pode ser que eu caia num dia em que o indivíduo está excretando um grande número de cistos, pode ser que eu colhe esse material num dia que ele faz uma excreção moderada, uma excreção branda, ou pode ser que eu ache um momento em que ele não esteja excretando cistos. E aí veio aquela coisa que se comenta há 2 décadas, pelo menos, que para fazer o diagnóstico de giardia, o correto é que a gente faça 3 ou 4 exames seriados, porque existem trabalhos diferentes na literatura. Então, se fala de 3 a 4 exames seriados, com intervalos de 48 horas entre eles. Então, eu vou ter, ao longo de uma semana, 3 colheitas ou 4 colheitas no intervalo de 10 dias. Tá? E aí eu aumento a sensibilidade do teste. Uma única amostra me traz uma sensibilidade de em torno de 70% para menos. 3 amostras seriadas, uma sensibilidade em torno de 93% para menos. Tá?
significa que eu ainda tenho um gap. E de verdade, pessoal, se vocês já sentiram cocô de gato, que é um cocô bom, cocô do gato saudável, sentir o cheiro do cocô de um gato com giardia é a morte. E indivíduo com diarreia dentro de casa, vocês sabem quão desagradável é manipular tudo isso. Então, é a gente falar para esse tutor que ele vai passar uma semana colhendo fezes repetidas e enquanto isso for acontecendo, vocês não vão tratar esse paciente, isso acaba virando um pesadelo. Então, a gente sabe, com trabalhos que foram postulados e que acabaram sendo registrados aí no final do ano passado, que eu posso fazer a contraprova de um único copro parasitológico com imunoensaio para pesquisa de giardia, tá? Então, o que normalmente a gente vai falar para os indivíduos realizarem é que a gente vai fazer o copro parasitológico sempre, principalmente porque eu posso ter outros parasitas envolvidos, com a giardia ou sem a giardia. Então, batemos de novo, diagnóstico diferencial das diarreias. Não tenham vaidade de bater o olho num cocô e falar, é isso que esse cara tem. Sempre a gente tem que pesquisar o que está acontecendo lá dentro. Então, a gente vai fazer o copro parasitológico. A gente normalmente sugere que seja feita a centrífugo-flutuação em sulfato de zinco, que é a técnica de Faust. Tem laboratórios que associam Faust com o método de Willis, para aumentar ainda a sensibilidade para a pesquisa de outros agentes. Mas, se der negativo, a gente já pede como contraprova a pesquisa de antígeno fecal, que são aqueles imunoensaios, ou pelo teste de ELISA, ou por um teste de imunocromatografia, que vão apresentar exatamente o mesmo entrave que tem aquele indivíduo que podia apresentar falso positividade e falso negatividade no exame para a panleucopenia. Por quê? Porque se eu tenho fezes muito diluídas, pode ser que o meu teste fique mais complicado para identificar antígeno, que a concentração do antígeno na amostra não seja suficiente para me dar uma cor importante. Então, vale a regra do centrifuga ou decanto. Agora, eu posso ter falsos positivos, porque alguns indivíduos vacinados podem eliminar trofozoítos fecais. Pode acabar eliminando cistos fecais, perdão. Não é tão comum isso acontecer. Mas é que como a gente vai fazer a pesquisa de antígeno e não a pesquisa do cisto, como a vacina oferece antígeno e esse antígeno ele pode migrar pela circulação, indivíduos recém-vacinados também podem apresentar falso positividade. Então, a gente não recomenda para o cão fazer a pesquisa em indivíduos vacinados. Como o gato não toma vacina para giardia, dessa falsa positividade ele está isento. E a PCR, posso utilizar? Posso. Posso utilizar a PCR para fazer o diagnóstico. Só que daí eu preciso falar para vocês uma coisa. Se vocês forem fazer a avaliação desse paciente pós-tratamento, é melhor nem usar pesquisa de antígeno e nem usar PCR. Porque se vocês mataram um monte de giardia com tratamento com qualquer antiparasitário que tenha sido, e vocês querem saber se ela está presente ou não, encontrar o antígeno podem ser restos da giardia que ficou esfacelada dentro do intestino. E encontrar PCR positiva pode ser que vocês estejam encontrando restos de DNA da giardia dentro do intestino. Portanto, para diagnóstico, copro parasitológico associado à pesquisa de antígeno fecal ou copro parasitológico associado à PCR. Para controle terapêutico, apenas o copro parasitológico. Continuando nessa linha, né, de pensar em indivíduos, em agentes que causam enterites, a gente vai lembrar que existe um coronavírus muito importante para a medicina felina, que é o coronavírus entérico felino. Esse coronavírus entérico felino, pessoal, é um coronavírus absolutamente adaptado à mucosa. Ele quase faz parte da microbiota de tão adaptado à mucosa que ele é. Ele normalmente não causa problemas para os indivíduos, mas em alguns filhotes pode ser que ele cause uma enterite branda. Se o indivíduo for filhotinho e for infectado quando filhote pelo coronavírus, ele vai ter uma enterite essa que vai ser má absortiva, justamente porque esse coronavírus ele infecta o topo da vilosidade. E se vocês se lembrarem, essa porção apical da vilosidade é quem faz a maior parte da absorção.
Portanto, se esse topo da vilosidade, se essas células especializadas na absorção estiverem comprometidas, a diarreia se manifesta. Mas, se esses indivíduos não tiverem comprometimento simultâneo pelo vírus da panleucopenia, que fica aqui embaixo, não vai ter mortalidade envolvida, porque simplesmente as células da vilosidade vão descamar, a carga viral vai se reduzir, as células da vilosidade voltam a se multiplicar porque a porção germinativa da cripta está inteira, e esse epitélio se refaz e esse indivíduo tem uma doença autolimitante. Portanto, coronavírus entérico, tanto canino quanto felino, tem o mesmo comportamento e eles têm baixa morbidade e baixa mortalidade. Quando o indivíduo morre por causa desses coronavírus, é porque eles são muito novinhos. Então, aqueles indivíduos neonatos, aqueles indivíduos que estão naquela fase de desmame, qualquer diarreia desidrata muito. E aqui nós estamos lidando com gatos, principalmente. Mas filhotes desidratam. E quando os filhotes desidratam, eles sucumbem, eles morrem. Então, a mortalidade vai estar ligada à idade do indivíduo que faz essa enterite, mas não à virulência desse vírus. Esse vírus é um vírus enterotrópico. Então, normalmente, ele só tem tropismo pelo intestino. Então, normalmente, ele acaba não sendo problemático para esses indivíduos. Se eu quisesse pesquisar quem tem coronavírus, como que eu poderia pesquisar se um gato, ou se uma população de gato, ou se indivíduos dentro de uma população de gato têm coronavírus? Eu pesquisaria pela PCR fecal, uma reação em cadeia de polimerase identificando coronavírus no intestino, ok, eu tenho coronavírus entérico. E a pesquisa do antígeno fecal. Existem testes de imunocromatografia que fazem a pesquisa desse coronavírus. E muitas vezes testes que eu tenho coronavírus associado com a pesquisa do parvo. Então, beleza, tranquilo. Qual seria o objetivo de fazer isso? Aqueles indivíduos que são filhotes e que têm diarreia, que vocês fizeram vários testes e não identificaram nenhum agente parasitário, fazer o diferencial com agentes infecciosos. Simplesmente para fechar o diagnóstico, porque não tem nenhum tratamento específico aqui. O tratamento vai ser só suporte, que é o que a gente faz na maior parte das diarreias agudas, tá? Agora, o problema é que o tal do coronavírus entérico, se ele caiu num gato geneticamente predisposto ou geneticamente favorável, esse coronavírus entérico ele perde aquele enterotropismo e ele se torna um vírus pantrópico. Significa, ele se torna capacitado, ele se habilita a se multiplicar em vários tecidos diferentes. E isso vai acontecer porque todo coronavírus, apesar de ser o coronavírus entérico, esses coronavírus eles fazem um pouquinho de viremia. Então, eles migram a partir da mucosa intestinal, eles chegam aos linfonodos mesentéricos, e dos linfonodos mesentéricos eles dão uma transitada. Mas é uma transitada que é inócua, porque ele é enterotrópico. Ele não consegue se multiplicar em outros tecidos. Agora, esses gatos geneticamente predispostos favorecem que esse vírus, na passagem pelo linfonodo mesentérico, sofra mutações. E essas mutações o transformam num vírus X-Men, num vírus mutante capaz de se multiplicar à distância. Então, esse vírus aí, quando ele cai à circulação, ele se mostra estupidamente virulento, vai causar uma doença imunomediada, que é caracterizada por uma vasculite e muitas vezes uma vasculite piogranulomatosa, que acaba determinando uma doença que é multissistêmica e uma doença fatal. O que a gente precisa lembrar é que o indivíduo que tinha coronavírus dentro da colônia de gato eliminou esse coronavírus no ambiente, eliminou esse coronavírus principalmente na caixa sanitária. Um gato suscetível entrou em contato, acabou fazendo a infecção no intestino, eliminou esse coronavírus pelas fezes, mas se ele não for um indivíduo predisposto, ele não tem problema algum. E ele vai muitas vezes eliminar. A maior parte dos gatos infectados por coronavírus eliminam essa infecção ao longo da vida. Agora, um outro gato suscetível, que teve contato com a mesma estirpe, mas que geneticamente favorecia as mutações, é o gato que desenvolve a peritonite infecciosa felina e sucumbe dessa doença, ou atualmente é tratado
com tratamento que custa entre 15 mil e 22 mil reais, tá? O que a gente tem é que esse indivíduo ele vai eliminar partículas virais pelas fezes e normalmente partículas virais do primeiro coronavírus, que foi quem o infectou. Lembrando que as mutações elas acontecem do intestino para dentro, elas acontecem no lúmen intestinal. Quando a gente atende esses pacientes, a gente os atende com uma miríade de sintomas muito grande, caracterizados por uma forma dita seca ou por uma forma dita efusiva. A forma seca, não efusiva ou granulomatosa, ela vai se apresentar como disfunções multissistêmicas. Então, onde o vírus chegou e causou inflamação vascular, ou onde o vírus chegou e formou lesões piogranulomatosas, é o sintoma que o indivíduo vai ter. Então, muito comumente eu tenho uveites anteriores, posso ter uveite posterior, muitos gatos fazem corioretinite e ficam cegos. Eu tenho glomerulonefrite cursando em insuficiência renal. Tenho quadros neurológicos diversos, tanto encefálicos quanto medulares, então comprometimento do sistema nervoso central. Pacientes que apresentam complexo respiratório crônico recidivante, pacientes que apresentam hepatopatia e ficam ictéricos, emaciação e emagrecimento progressivo. Posso ter enteropatias. Muitos indivíduos têm diarreias que começam a ficar crônicas e não respondem a nenhum tratamento e vocês não conseguem entender quem é que está causando essa diarreia. A gente pode ter indivíduos apresentando febre de origem desconhecida, que não respondem à antibiótico terapia. E atualmente a gente sabe que eu também posso ter quadros dermatológicos. Então, normalmente, lesões papulonodulares também podem ser causadas por esse coronavírus. E o gato que vai apresentar a forma efusiva ou a forma úmida, esse dá na cara o problema que ele tem. Ele vai mostrar para a gente um abdômen gigantesco, porque ele faz uma efusão peritoneal, por isso que o nome da doença, inicialmente, era peritonite infecciosa felina. Ninguém teve coragem de tirar esse nome, porque PIF ou FIP fica super bonito, mas de repente você vai atender um médico, o cara tem uma uveíte, você fala, olha, essa uveíte do seu gato é porque ele tem peritonite infecciosa. E no peritônio ele não tem nada. Mas muitos desses gatos vão fazer uma ascite violenta porque eles têm uma serosite fibrinosa. Outros gatos têm essa serosite fibrinosa que, na verdade, as seroses estão inflamadas por causa da vasculite e acaba exudando demais, e isso acaba acontecendo no tórax. Aí é aquele gato que você vai ter com aquela efusão pleural, com aquela respiração esquisita, né? Aquela respiração que parece acelerador e freio. Você percebe as duas cavidades trabalhando sincronicamente em direções opostas. Esse animal que normalmente fica em postura ortopineica, com aquele silêncio, aquela hipofonese na cavidade. Bom, o que a gente tem para fechar o diagnóstico? Exames de laboratório normais, os exames de laboratório do dia a dia, não ajudam muito a gente. O indivíduo com PIF pode ou não ter anemia, pode ou não ter leucocitose. Essa leucocitose pode ou não ser de estresse. Então, os exames usuais servem para a gente simplesmente ver o status geral do gato, se ele tem comprometimento renal, se ele tem comprometimento hepático. Aí, o que a gente pode tentar fazer? Se eu lembro que esse vírus estimula muito a resposta imune, ele é altamente imunogênico, esse animal ele produz muito anticorpo. Então, eu vou verificar se esse animal não tem aumento da proteína total plasmática. Por quê? Porque a proteína total plasmática só aumenta quando aumenta a fração de anticorpos, ou quando o indivíduo está desidratado. Porque não existe hiperalbuminemia. Se a proteína total plasmática ela é feita de albumina e de globulina, se o indivíduo está hidratado e essa proteína aumenta, tem que ser aumento da fração de globulina. Então, a gente vai lá, dosa a proteína total, toma um susto de vez em quando, porque vocês vão encontrar 9, 10, 12 de proteína total plasmática para um indivíduo que deveria ter no máximo 7,6, 7,8. E dentro dessa fração, quando a gente fragmenta essa proteína total, vocês percebem que a fração de globulina também está bastante elevada. Está tão elevada que se eu pegar o quanto eu achei de albumina e quanto eu achei de globulina, se eu divido um pelo outro e obtenho um número final, ou seja, se eu faço a razão entre a albumina e a globulina, vocês vão perceber que a razão ela vai escapar do normal.
O normal que a gente aprende é que a razão albumina e globulina deve ser em torno de 0,8. Menor do que 0,8 nós temos problemas. Cuidado é que tem que saber que tanto a albumina baixando quanto a globulina subindo alteram essa reação. Então não é para achar que todas as vezes que a razão está alterada que tem que ser peritonite infecciosa felina. Agora, das doenças que acometem o gato, a gente sabe que quem mais desvia a razão para o lado da globulina efetivamente é a PIF. Então, teoricamente, a PIF, a gente vai ter quase certeza, eu vou falar quase, porque senão eu vou estar mentindo, mas a gente vai ter quase certeza que é PIF se essa razão for menor do que meio. Com relação à análise do líquido, o líquido é um líquido super inflamatório. Então, é um exudato acético. Alguns livros falam transudato modificado, mas, gente, de verdade, com a quantidade de polimorfo nuclear que tem nesse líquido, com a quantidade de proteína que tem nesse líquido, não tem como se chamar transudato modificado. É um líquido inflamatório, é um exudato acético, porque não tem bactéria envolvida. Muita proteína, muita celularidade. Então, eu avalio esse líquido, vejo inclusive a celularidade desse líquido, que é um líquido muito rico em macrófagos, muito rico em neutrófilos íntegros, né? Neutrófilos não degenerados. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz na circulação. Vou verificar qual é a razão proteína, a razão albumina, globulina nesse líquido. Vai ser um líquido com alto teor de proteína, cuja razão da albumina e globulina também vão estar alteradas, refletem alteração plasmática. E normalmente, aquilo que faz o meu coração bater mais forte, quando eu tenho uma razão albumina globulina no líquido menor do que 0,4, praticamente eu tenho certeza que isso é PIF. Eu digo praticamente eu tenho certeza, uma certeza emocional. Mas é claro que cientificamente a gente precisaria de uma comprovação um pouco melhor do que isso. Esse é o famoso diagnóstico presuntivo. Histórico, avaliação física e alguns indícios laboratoriais. Eu posso ter um indício muito forte de PIF também se eu faço o famoso teste de Rivalta. Teste de Rivalta é um teste que é feito para determinar se determinada efusão é um exudato ou não. Vai dizer para mim se é inflamatório ou não, pessoal. Não vai dizer para mim que é PIF. Vai dizer para mim se é inflamatório ou não. Então, o que o teste de Rivalta faz? Ele vai mergulhar uma alíquota dessa efusão dentro de uma solução ácida, porque a gente sabe que na solução ácida a proteína coagula. Então, eu faço uma reação, né? Eu faço uma solução normalmente de água destilada ou água normal, tanto faz, com ácido acético. Se for o ácido acético a 8%, eu vou usar 3 gotas. Se eu for usar vinagre, que tem metade dessa concentração, eu preciso aumentar a quantidade, preciso aumentar o volume. Então, eu parto para 4 gotas, 6 gotas, parto para 6 gotas, 8 gotas aí do vinagre. Então, é água, 10 ml de água, 10 ml de água destilada, 10 ml de água filtrada, e a gente coloca aí dentro 3 gotas do ácido acético a 8%, ou aproximadamente umas 6 gotas do vinagre. Tem uma solução ácida. Aí o que a gente teria que fazer, aqui a gente vai ter um errinho, o ideal é que você jogue a gota bem no menisco superior para ver o que vocês vão ver no segundo filme. Mas o que vai acontecer? Se não tem proteína nesse líquido, se a quantidade da proteína é pequena, a gotinha que vocês jogam aqui dentro, ela se dissolve nessa solução. Se tiver muita proteína, essa proteína coagula, ela gelifica. Portanto, ela vai descer formando uma figura de medusa de ponta cabeça. Então, eu coloquei um pouquinho de azul de metileno para melhorar essa observação. Então, a Mandinha está segurando o túbulo aqui para mim, o tubo, e a gente vai ver o que acontece. Olha o formato da gota que era para ter se desmanchado aí dentro. Forma esse paraquedas de ponta cabeça. Olha o que acontece se eu jogar a gota no lugar certo, aqui para vocês verem o efeito, e no indivíduo normal, um indivíduo com PIF, um indivíduo que tenha um exudato, quando vocês fazem isso, mesmo que vocês não façam a coloração, normalmente essa gota ela tem uma coloração um pouco mais translúcida. Ela tende a ser translúcida, ela tende a ser mais opaca, ou ela tende até a ser um pouco amarelada, porque o líquido da PIF ele é amarelado. Ele é de amarelo palha a amarelo ouro. Então, normalmente, você tem esse efeito
com uma gota simplesmente de uma cor amarelo mais clarinho, tá? Então, quando a gente olha desse lado, ó, olha o que acontece. Grudou no menisco superior, isso vai fazendo um puxadinho até lá embaixo. Olha que lindo esse efeito. Teste de Rivalta positivo em gato, pode ser PIF, pode ser linfoma, eventualmente podem ser doenças linfoplasmocitárias. Mas, teste de Rivalta em gato tem um fator preditivo positivo para PIF de 87%. Teste de Rivalta para gato tem fator positivo preditivo para PIF em torno de 87%. Então, se você pega um Rivalta positivo, PIF fica gritando mais ainda aí na sua orelha, principalmente de acordo com o que o animal apresente de sintomatologia, tá? Para concluir, o que eu posso fazer? É achar o vírus. Aí não tem jeito. Vocês querem fechar o diagnóstico de PIF, tem que achar o vírus. Então, o que a gente vai fazer? A gente pode brincar de PCR ou a gente pode brincar de pesquisa de antígeno viral. Brincar de PCR é fazer uma RT-PCR. E RT não é tempo real. RT é porque tem transcriptase reversa, porque eu estou pesquisando um vírus RNA, tá? Isso não é tempo real, não é real time. Isso é reverse transcriptase. Então, o que a gente vai fazer é colher tecidos ou colher fluidos que sejam suspeitos, que estejam apresentando enfermidade, encaminham para o laboratório e peço para o cara, pesquisa coronavírus aí para mim. O que a gente tem atualmente é a pesquisa do vírus mutato, é a pesquisa da mutação. Então, se você identifica a mutação, você tem certeza que é o vírus da PIF. Então, eu tenho uma infusão pleural, colho líquido, mando para o laboratório e falo, pesquisa para mim o vírus mutato, o coronavírus mutato da peritonite infecciosa. Colho no paciente, por exemplo, sei lá, humor aquoso, pesquisa para mim o vírus mutato. Colho o material do mastite, faz para mim aí a pesquisa do vírus mutato. Colho um fragmento de tecido, um fragmento de intestino, um fragmento de fígado, um fragmento do que quer que seja. Pesquisa para mim o vírus mutato, inclusive no sistema nervoso central, a pesquisa no líquor. Beleza. Existem diferentes testes de pesquisa de mutações do vírus da PIF. No Brasil, o teste disponível pesquisa uma única mutação da proteína espicular dele. Quando a gente pensa em testes que eu tenho fora do país, tem mais de 3 mutações que são pesquisadas. Então, se você tem positivo, significa que é ele. Se dá negativo, não significa que não seja. Mas vamos fazer um raciocínio? E é um raciocínio que a Jane Sykes, que é a maior infectologista do mundo, faz, e eu concordo com ela. Se aquele vírus que estava no intestino era um vírus que era enterotrópico, e ele só ganha pantropismo quando ele é o vírus da PIF, o que o coronavírus entérico estaria fazendo numa efusão? O que o coronavírus entérico estaria fazendo dentro do olho? O que o coronavírus entérico estaria fazendo num fragmento de tecido? Então, o que a Jane Sykes fala é que faça RT-PCR para coronavírus. Se achar coronavírus, é PIF. A não ser que você pesquise nas fezes. Mas não é para fazer pesquisa fecal, para diagnóstico de doença. A gente faz a pesquisa no intestino para aquele cara que só tinha diarreia lá no começo. Ele só tem enterite e não tem mais nada. Agora, para pesquisar no resto do organismo, vocês vão pesquisar quando ele tenha sintomas compatíveis com PIF. Então, em outros materiais que não as fezes, encontrar coronavírus, gente, é PIF. É isso que a Jane Sykes apregou e eu vou bater palma para ela porque eu concordo com ela também, tá? Agora, o que vocês podem fazer também, por exemplo, atenderam aquele gato com aquelas lesões nodulares. Então, vocês precisam saber que a PIF causa uma vasculite, é uma vasculite imunomediada. Alguns autores falam que é uma reação de hipersensibilidade de Artus com TH. Então, uma vasculite imunomediada, reação de hipersensibilidade tipo Artus. E alguns autores vão falar para vocês que a importância da presença dos piogranulomas. O patologista que vai fazer o histopatológico para você, não importa se você colheu o fragmento do intestino, fragmento da pele, fragmento do pulmão, fragmento do que quer que seja numa biópsia, esse cara vai olhar aquilo e vai falar para você, olha, essa lesão
é uma vasculite, pode ter piogranuloma, eu vi piogranuloma, ela é compatível com a infecção por coronavírus. Ele vai dizer para mim que o padrão histológico é compatível com o padrão de PIF. E ele vai fazer uma sugestão que a gente vai acatar. Ele vai sugerir a imunohistoquímica. Então, aí o que a gente faz? A gente comprova ou a gente confirma os achados daquele histopatológico, fazendo a imunohistoquímica e achando a marcação viral nos tecidos. Aqui vocês têm o fragmento de pele e a marcação do vírus aí, encontrando aquele vírus na pele daquele gato com aquelas lesões papulares. O único problema que a gente tem é que o dono de um gato com PIF dificilmente deixa a gente fazer a tal da biópsia. Por quê? Porque é um gato muito jovem na maior parte das vezes. A PIF pode acontecer a vida inteira, mas normalmente quem sucumbe é o gato jovem. E aí você já começa a colocar na cabeça do cara um terror danado. Porque o cara pode ter peritonite infecciosa felina e que se ele tiver ele vai morrer e que blá, blá, blá. E aí o cara tem um jovenzinho na mão dele, um filhote na mão dele, e ele tem que ter uma tomada de decisão de abrir esse paciente para tirar um pedaço e fazer biópsia que na cabeça dele só reflete câncer. Então, de vez em quando, ou pelo estado geral do paciente, ou pela idade do paciente, ou pela emoção do proprietário, ou por experiências anteriores, às vezes a gente entrava com a tal da biópsia porque é um gato jovem. Então, aí você tem que ter uma lábia muito bacana, ser convincente com o tutor, que às vezes isso é necessário. Principalmente porque agora já tem tratamento aparecendo por aí. Caro para dedéu, mas já tem tratamento despontando por aí. E teve um trabalho que foi publicado em 2017, que ele fala também da imunohistoquímica, da imunocitoquímica, a partir de aspirado de linfonodo mesentérico. Então, aquele gato que está com aquela sintomatologia parecendo sintomatologia de PIF, você faz a ultrassonografia dele, ele tem um linfonodo mesentérico deste tamanho, fazer a colheita de um aspirado desse linfonodo guiado pela ultrassonografia e solicitar a imunocitoquímica também parece ter uma sensibilidade relativamente alta, tá? Uma sensibilidade relativamente alta e uma especificidade que a gente vai cair naquela. Aí eu tenho que fazer o diferencial dos dois coronavírus, porque está no linfonodo mesentérico e os dois passam por ele. Mas se é um gato que tem toda uma miríade de sintomas que caracterizam PIF, pode ser que isso dê certo, tá? Então é isso que a gente tem. Eu faço muita biópsia, então normalmente se tem intestino espessado, linfonodo mesentérico alterado, se esse gato apresenta uma hepatopatia, eu faço muita biópsia e mando fazer PCR do fragmento e eventualmente, se a PCR do fragmento ela não resolve, eu tenho fragmento guardado para fazer o histopatológico e a imunohistoquímica. E aí, pessoal, o grande problema que a gente tem é que as pessoas elas acham que toda doença infecciosa ela tem que ser diagnosticada por sorologia. E a sorologia ela pode ser muito enganosa para a gente, tá? Então, o que eu quero comentar com vocês aqui, ele é crucial, porque é um dos erros mais crassos que os veterinários eles acabam cometendo, né? Então, o que a gente precisa é ter o conhecimento da doença, o conhecimento do agente. O tal do coronavírus entérico, não importa se causando PIF ou se não causando PIF, ele vai determinar o aparecimento de anticorpos no indivíduo. Ponto final. Não importa se é aquele gato que vai pifar ou se é aquele gato que não vai pifar só vai ter diarreazinha ou nem a diarreazinha vai ter. Coronavírus colonizou o intestino, suscita resposta sistêmica e esses indivíduos vão apresentar anticorpos circulantes. Portanto, fazer um teste sorológico para pesquisa de PIF é furada, porque a maior parte dos gatos que moram numa colônia são soropositivos, porque eles foram expostos ao coronavírus entérico. Ah, mas se o cara tem uma efusão e eu faço sorologia, não é? Não, pode ser que não seja. Como uma gata que eu recebi, que tinha um linfoma mediastinal, tinha efusão por causa do linfoma e deu sorologia positiva para PIF. Não era PIF, tá? Então, não façam sorologia do animal doente. Ah, Maria, mas o laboratório com o qual eu trabalho, ele coloca uma escala. Se tiver esse título, não é PIF. Se tiver esse título, é PIF. Se tiver esse, ele fica em cima do muro. Isso não existe. Isso não existe, pessoal. Um cara pode ter um título super alto simplesmente porque tem uma imunidade muito boa. Como ele pode ter um título muito baixo porque ele está imunossuprimido.
Então, não significa que título alto é doença e título baixo deixa de ser. O título ali presente é só um marcador. A gente não faz sorologia para diagnóstico de PIF. É roubada. Para quem que a gente faz sorologia? Para os gatos que moram juntos dentro de um gatil. É um problema de colônia, o problema com coronavírus entérico. Então, se eu sei que o coronavírus entérico ele se desdobra depois da peritonite infecciosa em alguns gatos, o que eu tenho que fazer é separar positivos e negativos dentro de uma colônia. Porque eu tenho muitos indivíduos que são positivos, com aquele cara que elimina um bando de coronavírus e aquele coitado que vai ser desfavorecido porque ele tem predisposição genética e vai desenvolver PIF. Então, o que eu faço? Eu testo todo mundo pela sorologia. Quem deu positivo, eu sei que teve contato. Quem não deu positivo, eu sei que não teve. Fiz minhas 2 seleções de futebol, positivos versus negativos. O que eu ainda faço com os positivos? De quem é soro positivo, eu preciso ver quem é fonte de infecção e quem não é. Porque quem foi exposto vai ter título. Não importa se o coronavírus está lá ou não. Então, o que eu faço com esses gatos? Faço com os positivos, aí sim, PCR fecal. E verifico se eles estão eliminando o coronavírus pelas fezes. Quem não está eliminando o coronavírus pelas fezes, pode ficar junto com os soronegativos, porque eles não vão transmitir nada. Quem elimina coronavírus pelas fezes continua separado nesse time aqui da 2ª divisão. E aí, o que vai acontecer? A cada 6 meses ou a cada ano, a gente refaz a PCR desses indivíduos. Porque quase ninguém fica infectado por coronavírus a vida inteira. Só 10% dos animais têm infecção persistente. Mas vários deles vão ficar negativos. Se eles ficam negativos, eles mudam de time e eles vão subindo porque o time deu um upgrade dentro do campeonato. E é isso que a gente faz, tá? Dessa forma, a gente tria os positivos dentro das colônias e coloca o principal mecanismo profilático que eu tenho para tentar limpar as colônias desses coronavírus e tentar evitar a peritonite infecciosa felina, ok? Bom, aí a gente parte um pouquinho mais para frente, a gente vai lembrar que o gato tem uma hemoparasitose chamada micoplasmose. Essa micoplasmose, ela é uma hemoparasitose hemolítica no gato, ela causa anemia hemolítica. Ela é causada por uma bactéria chamada Mycoplasma haemophilus. O detalhe que a gente tem que ter na cabeça é que existem vários micoplasmas que infectam o gato e que muitas vezes, morfologicamente, eles não são muito fáceis de distinguir. A maior parte dos gatos vai ser infectada por um micoplasma que não vai causar hemólise em gatos normais, que é o Mycoplasma haemominutum. O que acontece com relação a esse micoplasma haemominutum? Ele infecta 70% a 90% dos gatos, mas é uma infecção comensal. As hemácias ficam infectadas, mas o sistema imune nem dá bola para ele. Ele é bonzinho. Ele está ali, ele tira o maior proveito, ele tira a maior onda de estar dentro do organismo, mas ele não destrói a hemácia. Então, o sistema imune não vem para cima dele, tá? Ele não causa nenhum benefício, ele não causa nenhum prejuízo, mas ele se beneficia porque aquele cara somebody love que vive aí dentro desse gato. A maior parte dos gatos, se vocês fizerem hemogramas, e os hemogramas estiverem normais, você não tiver anemia nesse gato, e esse gato apresenta micoplasma na observação, não é para tratar. Não adianta, ele vai continuar positivo. Mesmo que diminua a carga, depois aumenta de novo. Estabelecimento de uma relação positiva, não é para tratar. Agora, a gente trata aquele que fizer a crise hemolítica, que é muito parecida com a crise da babésia. É aquele gato que vai apresentar febre, que de uma hora para outra ele fica super anêmico. Muitas vezes ele fica anêmico e ictérico, porque eu posso ter tanto uma hemólise intravascular, que só causa anemia, como eu posso ter uma hemólise extravascular, que também causa icterícia. E aí, eu vou avaliar o hemograma desse paciente e ele tem um hemograma com características de anemia hemolítica. É um hematócrito que diminui muito de um dia para o outro. É um paciente que, ao longo dos dias, vai apresentando uma macrocitose muito intensa, vai apresentando uma intensa regeneração. Então, se vocês avaliarem o gato nesse dia de hoje e daqui a 4, 5 dias vocês fizerem um novo hemograma dele,
Ele tem uma anemia macrocítica com VCM super aumentado, uma anemia super hipocrômica, e se vocês contarem reticulócitos, vocês vão babar tamanha intensidade da regeneração desse gato. Perfeito. Eu vou suspeitar de micoplasmose. Vou bater o martelo nela? Não, não vou bater o martelo nela, porque o gato pode fazer anemia hemolítica por FeLV, por exemplo. Então, a gente vai procurar o agente. O esfregaço sanguíneo para micoplasma tem uma sensibilidade super alta. Em torno de 50% dos pacientes, vocês vão ver uma lâmina como essa, com hemácia cheia de bolinha, parecendo um brigadeiro. Agora, o detalhe, para vocês poderem ter esse esfregaço bonito no laboratório, manda a lâmina feita sem EDTA. Se vocês jogam todo o sangue dentro do tubo com EDTA, como a bactéria fica na superfície da hemácia, ela vai desgrudar. Então, pode ser que o coitado do cara do laboratório, a hora que ele faça o esfregaço, não acha o micoplasma. A culpa não é dele. A culpa é nossa, que não conhecia a doença direito. Nós colocamos todo o sangue dentro do tubo, misturamos com o anticoagulante, e aí o anticoagulante desadesivou o parasita da superfície, a bactéria da superfície. Então, a gente vai mandar, normalmente, esfregaço a fresco, sem EDTA. Malê, posso fazer PCR? Pode. Só tem que tomar cuidado. PCR positiva não significa micoplasmose. O que vale é a gente sempre lembrar que o hemograma ele é um exame complexo, que ele é feito da contagem no aparelho mais a observação da lâmina. Se fizer só o hemograma no aparelho, você não fez hemograma. O hemograma ele requer a hematoscopia. A hematoscopia ela é fundamental porque a gente vai pesquisar reticulócito, porque a gente vai ver a morfologia das células, eu vou verificar se tem policromasia, se tem anisocitose, e eu acho essas estruturas da circulação. Muitas vezes com outros indícios de regeneração, tipo corpúsculo de Howell-Jolly, por exemplo, tá? Então, vamos lembrar que a gente vai fazer o hemograma, vou verificar se o hemograma tem essas características que eu coloquei para vocês aí em vermelho, que são as características de uma anemia hemolítica ou de uma hemorragia aguda, mas clinicamente você, pelo amor de Deus, consegue verificar quem está hemolizando e quem está com hemorragia. E a gente vai achar o esfregaço com parasita. Agora, se vocês atenderem gatos anêmicos, cuja anemia não seja macrocítica hipocrômica regenerativa e tenha micoplasma no fundo, reavaliem esse paciente para ver se não tem outras causas para essa anemia que não o micoplasma. Poucos pacientes fazem micoplasmose crônica e podem fazer uma anemia normo-normo. Poucos pacientes. A maior parte faz a crise aguda porque faz por causa do hemofélis. Agora, se vocês tiverem pacientes cronicamente enfermos, apresentando uma anemia que não se agrava do dia para o outro, apresentando uma anemia que não tem essas características, pesquisem outras doenças que causam anemia de acordo com a sua classificação hematimétrica, tá? E lembrar que o candidato micoplasma hemominuto, ele pode causar doença hemolítica em pacientes imunossuprimidos. Então, se você tiver um paciente FeLV positivo, a gente pode ter esse micoplasma causando a infecção, causando a doença nesses gatos. Então, o que é de bom tom? Como eu não consigo diferenciar olhando para ele se é o hemofélis ou se é o hemominuto, todo gato que vocês atenderem com crise de micoplasmose, vocês vão fazer teste de FeLV, tá? Vocês vão fazer a pesquisa de retrovírus, porque muitas vezes você tem a doença sendo manifestada por causa da imunossupressão proporcionada pela retrovirose, tá bom? E aí, para a gente terminar, nós precisamos falar dos dois bandidinhos, Mor, que eu sou apaixonada por eles. Apaixonada porque eles são inteligentes pra caramba. Então, a gente vai falar um pouquinho agora dos retrovírus, que são vírus da leucemia viral felina e da imunodeficiência viral felina. Então, FeLV e FIV. Esses dois vírus, eles são importantes causas de doença, ou seja, morbidade e mortalidade em gatos de estimação. Então, a premissa é que tem que testar. Vou testar quem? Quem tem bigode e quem mia. Quem tem bigode e mia chama gato. Então, é para testar. Lembra que nós temos uma campanha nacional chamada #MiouTestou. É para testar todos os gatos. Antigamente, a gente restringia esse teste aos animais doentes, aos animais que iam para a rua, aos animais que tinham contato com outros gatos, animais que viviam em colônia, animais que tinham sido supostamente expostos.
a premissa das últimas diretrizes mundiais é testar todos os gatos quando jovens. Testa todos os filhotes quando você for começar a fazer o esquema de vacinação. E a partir daí, a gente vai fazer, para quem de direito, a gente vai vacinar esses indivíduos na primeira infância, aqueles indivíduos que forem negativos. A gente faz aquele primeiro reforço anual e a partir desse primeiro reforço anual é que eu vejo situações de risco e verifico se esses pacientes continuam a ser vacinados ao longo da vida ou não. Mas a regra agora ela é expressa. É testar todos os gatos que são jovens e os gatos jovens que são testados quando negativos, todos, independente do risco, todos serem vacinados com aquelas 2 primeiras doses de FeLV e eu posso complementar com uma terceira dose da outra polivalente que não FeLV, porque para FeLV só precisa de 2 doses, tá? Como que a infecção por um retrovírus acontece? Retrovírus é um cara inteligente pra caramba, né? Então vem ele lá com aquele invólucrozinho dele, ele vai entrar por diferentes formas, ele pode entrar por mordedura, que é o caso de FIV, ele pode entrar por via oronasal, pode entrar inclusive por mordedura, que é o caso de FeLV. E aí ele entrou. A hora que ele entra, ele vai encontrar a célula-alvo dele, que é um linfócito, de novo, porque vírus são inteligentes. Se eu diminuo a taxa de reconhecimento do linfócito para ele, significa que ele consegue fazer viremia tranquilo. Então, esse vírus vem, ele vai se aderir à membrana plasmática desse linfócito, ele vai entrar, mas ele deixa as proteínas de superfície dele ali. Entra só o capsídeo viral. E a hora que ele entra, ele tem 2 fitas de RNA. Ele vai utilizar uma enzima chamada transcriptase reversa, que transforma esse RNA em DNA. Por que ele faz isso? Porque se ele só usasse o RNA, ele já podia fazer um caminho direto para os ribossomos dessa célula. Mas ele quer se incorporar no núcleo. E no núcleo da célula hospedeira eu tenho DNA. Então, ele vai lá, ele abre esse capsídiozinho dele aqui, solta o material genético, que agora é DNA, e ele integra esse material genético dele no DNA da célula hospedeira. E a partir daí ele dita o comando, ele dita as regras, o que ele quer que seja transcrito para a formação de novas partículas virais. É o que vai acontecer, novas partículas virais vão sendo produzidas e vão sendo liberadas a partir dessa célula. Só que essa célula não morre. Essa célula replica muitos vírus inicialmente, depois ela para de replicar tanto, mas essa célula não morre. E lembra que o linfócito é um leucócito que vive anos. Ele vive anos. O que vai acontecer? Esse leucócito ele vai sofrer processos de divisão. E nesses processos de divisão, o material genético do vírus, o material genético da célula duplica, porque lembra que cada célula filha tem exatamente o mesmo material genético da célula mãe. Então, ele duplica o DNA, passa uma parte para uma filha, passa uma parte para outra. O que acontece? A partir desta célula infectada, eu gero clones de linfócitos que apresentem esse material genético do vírus integrado ao seu genoma. Este material genético a gente chama de provírus. O problema deste material genético é que ele pode determinar várias alterações do indivíduo, mesmo que esse indivíduo não tenha mais vírus detectável na circulação. Ele pode principalmente determinar os quadros oncológicos, como as leucemias e como os linfomas, tá? Então, pensando em FeLV, o que a gente tem que saber? Vocês vão esquecer esse gato laranja porque ele não tem mais razão de ser, tá? A gente vai pensar em FeLV, o que vai acontecer nesses indivíduos? Eles são expostos, eles vão demorar mais ou menos uns 7 dias para que as partículas virais se multipliquem na orofaringe e comecem a ganhar circulação. E a partir daí, uma multiplicação muito acentuada, fazendo com que essa população viral aumente na circulação e migre para onde se quer migrar. Eles querem migrar para os tecidos linfóides à distância e eles estão almejando chegar à medula óssea, que é a Disneylândia de todo vírus que se multiplica em tecido linfóide. É isso que ele vai querer fazer. O que pode acontecer pelo meio do caminho? O que pode acontecer inicialmente é que eu pego um gato com muitos anticorpos.
eu pego um gato com uma resposta imune absurda. Então, eu começo a ter aquela replicação na orofaringe, logo o sistema imune coíbe essa multiplicação, esse vírus não tem nem chance de respirar na circulação. As primeiras partículas virais que começam a vir para o lado de fora, elas são neutralizadas e a gente não tem nem ideia que isso aconteça. Muitos gatos podem vivenciar isso, porque vocês têm situações de gatos que convivem com gatos positivos, esses gatos dão negativo no teste. Então, pode ser que eu tenha um gato com imunidade super forte, por exemplo, proporcionada pela vacina, que faça a famosa infecção abortiva. O vírus entrou em contato com ele, se multiplica nos linfonodos regionais, a hora que ele vai cair na circulação, ocorre uma neutralização das partículas virais pelo sistema imune, e esse indivíduo aborta a infecção. É um gato que clinicamente vocês não atendem doente, mas é um gato que de vez em quando salta aos olhos daquelas populações em que você tem, nossa, o cara tem 6 gatos positivos e um gato negativo. Por que esse gato é negativo? Tem que ter alguma coisa errada. De repente, ele é um incrível Hulk e vocês nem sabem. Ao longo do tempo, essa carga viral ela vai aumentando. Então, com intervalo aproximado de 4, 8 semanas, esse vírus ele vai chegar à medula óssea. Aí a gente tem mais 2 delineamentos aqui. Eu tenho um indivíduo que, ao longo deste trajeto, apresenta uma resposta imune que é boa e que consegue coibir as partículas virêmicas que vêm chegando por aqui. O problema desse gato é que esse gato ele vai inativar a infecção vigente. Ele deixa de ser um gato virêmico e ele não transmite FeLV pelas vias comuns, porque o vírus não chegou até a medula, que é por onde ele passa, para depois acabar sendo transmitido. Esse indivíduo, ele pode ter ficado positivo ao longo desse caminho, mas a partir do momento que o vírus vem chegando perto da medula, o sistema imune dele atuou de uma forma eficiente e ele coíbe essa viremia. Então, esse gato, ele começa positivo e depois ele negativa. Esse é o indivíduo que eu chamo de regressor. O problema do regressor é que ele tem aqueles linfócitos com DNA viral. Então, mesmo que ele não tenha vírus detectável pelos exames convencionais, esse vírus ainda pode desenvolver leucemia, pode desenvolver linfoma. Esse indivíduo não pode atuar como doador de sangue, porque se ele doa sangue, eu posso fazer a transmissão via DNA viral desse indivíduo para o outro. E em condições de imunossupressão, acredita-se que esse indivíduo ele possa reativar a infecção e possa progredir nessa infecção. Então, eu tenho indivíduos que bloqueiam a carga viral na saída dos órgãos linfóides iniciais. Eu tenho indivíduo que bloqueia a quantidade de vírus, bloqueia a carga viral antes da chegada à medula. E eu tenho um indivíduo que vai fazer o caminho inteiro. Eu tenho aquele indivíduo que é infectado, não arma a resposta imune adequada. Ele faz uma primeira viremia, não forma uma resposta imune adequada. O vírus vai à medula óssea, infecta essa medula óssea, causa todo um estrago lá dentro, volta à circulação com uma carga muito mais alta, porque agora ele pegou uma população muito mais numerosa dentro da medula, porque agora ele vem em outros leucócitos, ele vem em plaquetas para a circulação. Aí ele se dissemina pelo organismo e é a partir dessa infecção progressiva, depois da passagem pela medula, que esse indivíduo ele atua como fonte de infecção, porque ele vai eliminar partículas virais por todas as secreções do corpo. Saliva, lágrima, secreção nasal, fezes, leite, por tudo. Então, esse é o caminho das pedras que a gente segue. O que isso representa para mim de importância? Representa para mim de importância que eu vou me utilizar disso na hora que eu for fazer os testes. Então, a primeira coisa a lembrar, a gente faz um teste que é um teste rápido, que é um teste que faz a detecção de um antígeno do capsídeo viral, que é a proteína P27, que é o teste que vocês têm na geladeira da clínica. É aquele teste rápido que pode ser ELISA ou pode ser imunocromatografia. Esse teste, ele detecta o indivíduo virêmico em qualquer fase da viremia, tanto a viremia antes da medula, quanto a viremia pós-medula. Então, ele identifica para mim o indivíduo virêmico. Só que ele só fica positivo depois de 4 semanas, pelo menos, da infecção. Então, eu posso ter falsos negativos da infecção inicial. Portanto, os negativos,
eu vou precisar retestar. Em que condição que a gente faz isso? O cara acabou de adotar um gatinho que veio de uma comunidade protetora. Ele acabou de adotar um gatinho do CCZ. Ele acabou de adotar um gatinho do meio da rua. Ele vai levar para casa e colocar no meio dos gatos dele? Não. Faz o teste, deu negativo, significa que o gato está isento? Não. Ou a gente vai ter que fazer um reteste nele por um teste mais sensível e mais precoce, ou a gente vai ter que aguardar 30 dias e vai ter que testar esse gato de novo. Esse é o primeiro ponto. Porque nos 30 primeiros dias, esse teste pode dar negativo porque a carga viral circulante é baixa e não bate na sensibilidade do teste. Aí aparece a PCR. A PCR apareceu para ajudar a gente nesse sentido. Qual é a distinção da PCR? A PCR vai detectar o material genético do vírus. A gente pode fazer a PCR RNA, que detecta o material genético do vírus ativo, do vírus virêmico, já uma semana após a infecção. Então, cara, faz uma quarentena de uma semana nesse gato, uma semana depois a gente traz, a gente faz o teste nele e já faz de cara RNA viral para ver se ele é positivo. Eu sei que ele é virêmico, porque ele detecta exatamente a mesma coisa que ele, partículas virais da circulação. Então, eu sei que esse indivíduo é virêmico. Eu só não consigo dizer na positividade do primeiro e na positividade do segundo se ele é virêmico antes ou depois da passagem pela medula óssea. E por que isso é importante para mim? Para detectar se esse indivíduo é aquele indivíduo regressor ou se ele é progressor. Se ele é regressor, eu sei que esse indivíduo não vai poder transfundir sangue para ninguém, eu vou cuidar para ele não ter motivos de imunossupressão e ele vai ficar muito bem. Se ele for um indivíduo que faz a infecção progressiva, eu tenho dois problemas. O primeiro problema é que ele vai começar a ficar doente, eu tenho que estar preparado para isso. Segundo problema é que ele vai atuar como fonte de infecção para outros gatos. Portanto, se eu faço qualquer um desses testes e esse indivíduo ele dá positivo, o que normalmente se recomenda é que no intervalo depois de 4 a 8 semanas, principalmente as 8 semanas, a gente reteste esse indivíduo pela imunofluorescência direta. Ah, eu não posso retestar por esse? Não, porque isso só vai detectar essa proteína que pode ser em qualquer fase. Se eu fizer este outro teste, eu consigo discernir que as partículas virais já passaram pela medula óssea, porque o vírus vai ser identificado em leucócitos e vai ser identificado em plaquetas. Então, vamos lá. Eu trio com o teste rápido ou eu trio com a PCR e a RNA. Se dá negativo, eu preciso dar um tempo e repetir o teste para ver se não era aquela fase que o teste não detecta, principalmente para o antígeno viral, que é um intervalo de 28 dias. A PCR, ela já detecta um pouco mais prontamente. 7 dias de infecção, ela já dá positivo. Mas o ideal, portanto, é que se eu for fazer um teste no indivíduo de procedência desconhecida que chegou para mim agora, é aguardar um período de 7 a 10 dias para fazer o teste e ter certeza que a hora que ele der negativo, vai ser negativo mesmo. Se eles derem positivo, eu sei que tem vírus na circulação. Eu só não consigo saber se é antes da passagem da medula ou depois. Aguardo um período de 4 a 8 semanas e retesto esses gatos. Tem gente que retesta pelo mesmo teste para ver se eles ainda estão positivos. Tem gente que retesta pela imunofluorescência direta, que é um teste mais específico para dizer para mim que este gato vai atuar como fonte de infecção. Tá? E sobrou para mim o DNA proviral. Em quem que eu pesquiso DNA proviral? Vocês podem pesquisar em todos os gatos. Infectados por FeLV vão ter DNA proviral. Só que o DNA proviral sozinho não me diz se o gato está no começo da fase, se ele é um gato regressor, se ele é um gato progressor. Para quem que é importante verificar esse DNA proviral? Doadores de sangue, porque quem teve infecção prévia por FeLV, que tem DNA proviral, não pode atuar como doador. E eu preciso lembrar que aqueles gatos que apresentam aquelas doenças neoplásicas e, eventualmente, algumas doenças medulares, mas principalmente as doenças neoplásicas. Então, aquele indivíduo que tem linfoma, aquele indivíduo que tem leucemia, fiz o teste rápido, ele deu negativo, eu vou atrás do DNA proviral. Eu atendi uma gata com mielodisplasia. Uma mielodisplasia violenta, apresentava um monte de blasto na circulação, uma eritroblastemia absurda,
Fez todos os testes, ela deu negativo, DNA proviral positivo. Caramba, era por causa de FeLV que isso estava acontecendo. Então, é isso que normalmente a gente faz, tá? Lembrando que eu também posso fazer imunofluorescência direta da medula óssea. E aí, dentro daquele esquema que eu coloquei para vocês, o que a gente tem? Os indivíduos, eles são expostos e nos 7 primeiros dias eles dão negativos em todos os testes. A partir do momento que ele tem uma carga viral na circulação que fica um pouco mais alta, a PCR-RNA já consegue dar positividade. Então, ela fica positiva a partir de 7 dias da infecção. Se for um gato progressor, esse gato progressor ele vai começar a apresentar esse padrão. PCR positivo a partir de 7 dias. Depois de mais 3 semanas, ou seja, 4 semanas da infecção, esse indivíduo fica positivo pelos outros testes. Então, ele fica positivo pelos testes que fazem a pesquisa de antígeno. ELISA e imunocromatografia. 7 dias, PCR positivo. Depois de 4 semanas total da infecção, ele fica positivo pela pesquisa de antígeno. Mas ele ainda é negativo pela imunofluorescência. Se esse vírus vai para a medula desse gato, se multiplica ali e sai depois, ele também fica positivo pela imunofluorescência. Em contrapartida, aquele gato que é regressor, ele fica positivo na PCR depois dos 7 dias, a PCR de RNA ou de DNA, mas a gente sempre pesquisa RNA porque é o material do vírus. 3 semanas depois desses 7 dias, ou seja, 4 semanas a partir da infecção, ele também fica positivo pela imunocromatografia e fica positivo pelo teste de ELISA. Mas depois de um tempo, esse gato vai ficar negativo em todos os testes. Ele só vai ficar positivo se vocês fizerem PCR-DNA. Então, uma das coisas que ele também fala, atender um gato que dá negativo no teste, faz a contraprova com o teste de pesquisa molecular. Você fez o teste de antígeno e ele dá negativo, você faz a contraprova com PCR para RNA e DNA viral. Porque, de repente, você identifica que ele é só positivo por DNA viral, você já sabe que é um gato regressor. Cuidado com ele, não deixá-lo imunossuprimir e ele não pode atuar como doador de sangue. Esse é o teste para gato doador de sangue. DNA viral para leucemia felina. Aí a gente estabelece um primeiro mandamento. Primeiro mandamento é que a gente vai testar todos os gatos. Então é a sarça ardente no deserto falando para Moisés: testarás todos os gatos para FeLV e isolarás todos os gatos positivos. Positivo afasta de negativo. E os negativos serão sempre vacinados na primeira infância. A primeira infância é o booster vacinal da primeira infância e o reforço do primeiro ano. Depois, dependendo da categoria de risco, a gente define o que faz com a vacinação. Com relação a FV, FV é muito mais tranquilo, né, coitadinho? FV é muito simplório. FV ele vai ser inoculado normalmente por mordedura ou ele vai ser transmitido por transfusão de sangue. O que vai acontecer é que por mordedura tem uma reação inflamatória local tão intensa que ele vai ser drenado por linfonodo mesentérico. Nesse linfonodo mesentérico, no linfonodo local, desculpa, uma reação inflamatória local muito intensa, ele vai ser drenado por linfonodo local. Esse linfonodo local, ele já começa a ser sítio de replicação desse vírus, ele vai para os linfócitos e faz aquela replicação. Então, logo de início, umas 2 ou 4 semanas depois da infecção, esse cara fez uma mega de uma viremia super marcante. E essa viremia super marcante suscitando a apresentação de anticorpos, chamando anticorpos junto. Vem que eu tô aqui. E esse cara vai armar uma resposta imunológica muito boa, desde que ele não tenha FeLV. Como ele aumenta muito o título de anticorpos, o que vai acontecer? A gente vai neutralizar a carga viral. Então, o que a gente tem? O vírus entrou, começou a se replicar, veio abundantemente, mas ele veio com força total para a circulação. Então, nesse momento inicial, dessas 2 a 4 primeiras semanas, ele vai dar RNA viral positivo. Se vocês fizerem um teste de PCR aqui, vocês pegam esse vírus. Em quem? Ah, o gato sofreu mordedura semana passada. Eu quero saber se ele tem FIV hoje. Nossa, eu posso fazer pesquisa de RNA viral. Essa gata foi coberta
na semana passada. Foi coberta 2 semanas. O gato mordeu o pescoço dela e fez um abscesso. Ela está com febre. Eu posso fazer pesquisa de RNA viral. O que vai acontecer depois dessas 2 ou 4 semanas iniciais é que é tanto anticorpo formado que neutraliza a carga viral e a carga viral passa a não ser mais detectável pelo RNA. A gente começa a não achar mais pela PCR porque a carga fica muito baixa. E vai ficar muito baixa por um longo tempo, porque tem que lembrar que FV tem um período de latência da mesma forma como tem o vírus da AIDS. Então, eu armei uma resposta de anticorpos, a carga viral vai lá embaixo e começa a fazer uma multiplicação muito lenta em uma determinada categoria de linfócitos. Então, muitas vezes não vai ser detectável pelo teste de biologia molecular. Mas quem eu consigo identificar na circulação depois de 2 a 4 semanas da infecção? Anticorpo. Então, o teste de FeLV pesquisava antígeno, o teste de FV pesquisa anticorpo. Maravilha, perfeito. Desde 2 a 4 semanas depois ele vai dar positivo. Se você testar e der negativo aquele gato que provavelmente se arriscou muito, faz a contraprova com uma PCR de RNA. Mas normalmente vocês também podem parear o teste depois de 2 a 4 semanas, fazer uma nova sorologia que vocês vão identificar esse indivíduo. Tá? Então, o que a gente mais faz é a detecção de anticorpos, que é o que o teste rápido faz. Então, a gente vai testar esses indivíduos e a gente, se tiver um indivíduo negativo, a gente retesta depois de um período de 1 a 4 semanas. Olha que facinho que ele é. Agora, nesse primeiro período, se vocês quiserem, vocês podem fazer a pesquisa de RNA viral como uma contraprova para o teste sorológico. E é isso que a gente vai fazer. Qual é a chance desse cara dar um falso negativo depois disso? A hora que ele está quase morrendo, que ele fez aquela imunossupressão absurda e que ele nem produz mais anticorpos. Então, indivíduos evoluindo para a fatalidade, na fase terminal, eles podem não ter anticorpos detectáveis no teste, mas eles vão ter vírus pela PCR RNA. Então, a gente testa também. Aí, o primeiro mandamento para a FIV será: testarás todos os gatos, identificarás os gatos que são infectados por FV e esses gatos precisam ser segregados os negativos ao longo da vida inteira. É isso que a gente acaba fazendo, tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Eu estou deixando meu e-mail aí, se vocês quiserem. Vocês estão com a apresentação, vocês estão com a aula gravada agora, mas eu posso passar para vocês os slides. E se alguém tiver alguma dúvida também depois disso, quiser algum material, pode conversar comigo aí no e-mail, que a gente consegue resolver isso aí direitinho, tá bom? Então é malexpress@gmail.com. Ou vocês me acham nas redes sociais. Só vou pedir para ninguém tentar me convidar no Facebook, porque ele está lotado e eu não estou conseguindo administrar 1. 2 eu não vou poder administrar mesmo. Tá certo? Então eu me coloco à disposição. Não sei se vocês têm alguma dúvida que vocês queiram tirar aí comigo. A gente acho que tem uns 15 minutinhos aí para conversar. Se alguém quiser conversar comigo aí, fazer alguma pergunta, fica tranquilo que estamos aqui, né? Deixa eu ver. Aqui no chat, professora. Tô vendo aqui. A Helena falou que no final da aula passe livros e fontes de pesquisa. Que excelente aula, ainda estou no primeiro semestre da medicina veterinária, então não sei muito sobre parasitologia, doenças infecciosas e afins. Helena, você acabou de ganhar uma dica. Olha tudo que você precisa saber a respeito. Tem que conhecer o que cada vírus faz, o que cada um mexe, onde cada um se multiplica, tipo assim, Globo Repórter, onde nasce, como se reproduz, Não onde percam morre. na sexta-feira. Não percam na sexta-feira. Sérgio Chapelei falando dos retrovírus. Então, isso é importante, tá? Os 2 livros que a gente mais gosta, eu vou até escrever aqui no chat, são 2 livros de doenças infecciosas. Os 2 melhores livros para se estudar isso são o Green, que é o cara, e o outro é o livro da Jane... da Jane Sykes. São os 2 livros melhores para a gente estudar a respeito disso. Mas se você entrar nos nichos de pesquisa, né? Não no Dr. Google, mas se você entrar nos nichos de pesquisa, tipo PubMed, por exemplo,
Você acha muito trabalho contando tudo, explicando para você direitinho aí o passo a passo disso tudo, tá? Nossa, pessoal, que bom que vocês gostaram. Fiquei muito contente. Essa palestra virou meu xodó agora, né? Porque eu fico com saudade do tempo em que a gente tinha aquela aula mais roots na faculdade, mas, de qualquer forma, quando eu saí para a vida clínica, eu senti falta de muita coisa. Tinha muita coisa que a gente não tinha a menor compreensão. Porque eu acho que, às vezes, dentro da faculdade, quando as pessoas preparam a gente, não preparam a gente pelo fato de eu ter que entender tudo isso para poder atender na clínica. A gente acha que a gente vai saber olhando para o cachorrinho, olhando para o gatinho, prescrevendo de tudo. E aí eu caio para trabalhar com um cara como o Valdo e no meio do caminho eu descobri que eu não sabia nada. E daí, para parar de pagar mico, você começa a estudar que nem um demente. E aí você descobre esse mundo maravilhoso, tá? Então, eu espero que eu tenha me feito clara aí para vocês, né? Não queria me estender demais, mas, de qualquer forma, a aula está gravada. Eu acho que vale a pena vocês assistirem aí de novo. E eu me coloco à disposição se vocês tiverem dúvida. Lembrando para vocês... Posso fazer uma pergunta, Malê? Hã? Eu queria fazer uma pergunta antes de você Pode terminar. fazer. É que eu não sei se eu entendi direito. Quando você estava falando de FeLV, você faz imunofluorescência, inclusive de punção de medula, é isso? Às vezes, sim. Ou é... Ah, é? Às vezes, sim. Normalmente, a gente faz do sangue, Andréia. É que eu já vi pelo sangue, né? Normalmente a gente faz do sangue. Então, por exemplo, eu tenho aquele gato que vem com aquela clínica de FeLV ou que ele tem um teste positivo e eu quero saber se ele vai ser um gato transmissor. Boa, você faz o sangue. Mas eu já tive casos de pacientes que eu atendi numa época em que a gente ainda não trabalhava com DNA, inclusive, né? Mas de pacientes que eu atendi que apresentavam uma clínica já compatível de que alguma coisa acontecia na medula e a gente não estava achando vírus em lugar nenhum. Era uma outra síndrome mielodisplásica. Então, a imunistoquímica, você até pode fazer, que são alternativas que a gente tem agora para fazer. E não é todo mundo que tem isso à mão. O cuidado que a gente precisa ter é que para alguns indivíduos que às vezes moram em localidades mais distantes dos grandes centros, a imunistoquímica ela fica meio escassa para eles conseguirem fazer e o custo de você encaminhar a longa distância para alguém que faça acaba sendo complicado. Mas a imunistoquímica ela pode ser realizada. Então, eventualmente, quando você tem quadros medulares que você não consiga responder e você ainda encana que tem que ter aquele vírus dentro da medula, é que agora DNA dá uma ajuda para a gente, porque eu sei que o vírus pode estar lá, mas para ter certeza que é ele, aí eu acho que vale colher o material da medula e fazer a pesquisa dele. A imunofluorescência é um exame que a gente pode fazer, mas a imunistoquímica também pode ser realizada assim. Tá? Legal. E só rapidinho, vou fazer uma outra pergunta rapidinho que agora você falou, eu fiquei pensando aqui. Para essas doenças, por exemplo, a razão albumina globulina que você faz, igual que você falou para a PIF, para a FeLV e para a FIV também, elas dariam alguma... Nada? Não. O que você pode ter um pouquinho de alteração da razão, porque se você for pensar que FIV e FeLV são dois vírus que podem causar muita doença imunomediada, pode causar gengiva, estomatite, pode causar uveíte, pode causar poliartrite, glomerulonefrite. É claro que eu posso ter um indivíduo fazendo uma grande produção de anticorpos e os anticorpos atuando de forma anômala. Então, é claro que eles vão ter um padrão de globulina alterado como se fosse processo inflamatório. Então, se você pensar nas doenças imunomediadas ligadas às duas, elas também vão alterar a relação. Só que uma alteração da relação tão intensa, para a gente chegar em meio dessa razão entre as duas, ou 0,4 entre as duas, FIV e FeLV não conseguem ir tão longe. Dentro das doenças infecciosas do gato, eu votaria em leishmania com essa possibilidade. Porque leishmania pode chegar numa razão de 0,17. Eu já tive um paciente com leishmania que era 0,017, a razão albumina globulina. Então, pode acontecer. Entendi. Perfeito. Obrigada. Eu acho que a Gisela levantou a mão aqui. Gisela. Malê? Oi? Tudo bem? É a Gi. Tudo bom? Como você está? Tudo bem. Malê, eu precisava de uma informação que sempre foi minha dúvida em relação à FeLV. Fale.
O gato que tem FeLV, você faz o teste sorológico, ele tem FeLV, mas ele é assintomático e fica assintomático por muitos anos. E ele morre de qualquer outra coisa sem ser por FeLV. Esse gato, ele é regressor, ele é o quê? Então, se ele fica positivo ao longo de todo esse tempo, ele não é regressor, ele é progressor. Mas se ele não morreu de FeLV, ele morreu, por exemplo, de outra coisa. Mas pode ser que ele tenha uma carga viral baixa. Você também precisa pensar que a gente dá esses moldes aí, mas dentro da brincadeira, você vai pensar que tem vários subtipos de FeLV também. Você tem FeLV A, FeLV B, FeLV C, Sim. FeLV ENV. Você tem Aham. várias cepas diferentes, vários fenótipos diferentes e várias cepas diferentes que têm um comportamento virulento variável, inclusive cepas muito pouco virulentas. Então, eu posso ter um indivíduo que talvez ele tenha um período de latência, um período de incubação, vamos chamar assim, de mais de 5 anos para se manifestar, enquanto eu Tá. tenho outros que vão se manifestar em meses. Então, Tá. provavelmente, a gente está falando de um comportamento intrínseco aí, dessa virulência viral, de acordo com cepas diferentes do vírus. Então, pode acontecer. E essa latência desse vírus, esse vírus fica na medula em latência ou não? Ele fica na medula. Ele pode ficar em qualquer tecido linfóide, na verdade. Se você for pensar em infecção de linfócitos, infecção de linfócito, linfócito é uma célula que vai para a circulação, volta para o tecido linfóide. Ele vai para a circulação, ele volta para o tecido linfóide. E ele faz isso ao longo de anos. É que como o objetivo maior desses vírus é medula, a gente fica pensando em medula. Mas não é porque ele chegou à medula que ele deixou os outros tecidos linfóides. Certo. Ele pode estar albergado nos outros tecidos linfóides. Tanto é verdade que você pode ter linfoma no mediastino, você pode ter linfoma ocular, você pode ter linfoma neurológico, né? Em qualquer lugar ele pode ficar. E talvez, é uma coisa que a gente não pesquisa, mas talvez também o fato dele não apresentar a sintomatologia pela infecção é que talvez ele tenha uma resposta mediada por anticorpos que seja boa. E talvez a resposta mediada por anticorpos circunscreva uma carga viral muito grande a ponto dele não apresentar os sintomas, né? Então, ele pode viver com a FeLV até quando essa resposta do sistema imune for forte. Mas Pode um ser. dia que esse sistema imune não for forte, ele morre de FeLV. Pode ser. Se você fizer quimioterapia, se você fizer uma terapia imunossupressora, se você fizer ciclosporina nesse indivíduo que mexe muito com linfócito, pode ser que sim. Tá. Porque a última gata que eu atendi, vindo de outra pessoa, ela tinha anemia e não consegui tratar com nada. Ela era FeLV positivo, fiz 3 transfusões, não adiantou de nada. Então, Fazia provavelmente... transfusão, 2 semanas depois, baixava de novo, entrei com corticoide, pensando em hemolítica, não segurou. Isso quer dizer o quê? Que era hemolítica ou que já estava na medula? Estava na medula. Isso deve ser FeLV-C. Tá. FeLV-C é uma estirpe do Hemolítica. vírus que causa muita aplasia eritroide. Tá. Ela destrói precursores de eritrócitos. Tá. Então, aí o que pode acontecer é que esse animal ele realmente não consiga regenerar. E as transfusões do gato, à medida que elas vão passando, cada vez elas têm uma vida útil menor, né? Tá. Eu fiz a dosagem de eritroblastos lá e era muito baixa a regeneração. Então, a lesão é nos precursores. Reticulócidos agregados, aliás. A lesão é nos precursores mesmo, tá? Então tá. Agora já deu uma aliviada. Obrigada, amor. Obrigada. Imagina. Olha, a Patrícia perguntou, o PCR da efusão abdominal poderia fechar? É aquele exemplo que eu falei para vocês. O animal tem, por exemplo, uma forma efusiva e a gente acha coronavírus na efusão abdominal. Não é para ser o coronavírus entérico, porque ele não tem pantropismo para estar lá. Provavelmente é o coronavírus da PIF, tá? O Alexandre pergunta, felino chega para vacinação com 6 semanas, faço o teste e resulta FeLV negativo. Neste caso, ainda não posso vacinar contra a leucemia. Devo aguardar 30 dias para o reteste? Alexandre, isso seria o mais correto. Mas se você pensa num indivíduo que tem 6 semanas, você tem que ver a história pregressa desse gato.
Se o indivíduo tem 6 semanas de idade, um indivíduo tão jovem, a chance dele já vir positivo desde a mãe é mais comum, porque ele ainda não é um indivíduo que talvez transite tanto por aí, do que um gato a partir de 6 meses de idade. Então, é mais comum a gente imaginar que o indivíduo que vem com 6 semanas, se ele for negativo, provavelmente ele é negativo, porque a mãe transmite logo nos primeiros dias de vida, durante a fase do aleitamento, a não ser que seja uma grande colônia. Mas eu ainda parto do princípio que é de bom tom ter certeza. Então, se você pega um indivíduo com 6 semanas, ele dá negativo, eu preferiria uma contraprova. Ou eu faço a contraprova com PCR-RNA, ou eu faço a contraprova com outro teste de FeLV depois de 4 semanas para poder fazer um bom uso da vacinação, tá? A Joyce perguntou em relação à giardíase recidivante no copro, quando o animal não apresenta mais sinal clínico, se é necessário tratar. Pô, Joyce, essa pergunta é pegadinha, viu? Essa pergunta é pegadinha total. Porque essa pergunta ninguém tem resposta para isso. Teoricamente, se a gente fala que o indivíduo que tem giardia, né, ele apresenta giardiose, ele apresenta diarreia, eu tenho que tratar esse cara e os contactantes, que são fontes de infecção assintomáticas, ou seja, eles têm cisto nas fezes, mas esses caras não estão apresentando problema. Então, quando você cai numa pergunta como essa, a pergunta é: ele tem giardia de novo no copro, ele não tem diarreia? Teoricamente, eu tenho que tratar. Só que bate numa controvérsia que a gente tem agora. Atualmente, as grandes discussões são tratar quem é positivo ou tratar o indivíduo que é doente. Isso é uma coisa que ninguém responde. Particularmente, se a gente for pensar toda a cadência de estudos que a gente tem até agora, seria interessante tratar todos os indivíduos positivos para diminuir a contaminação ambiental e para você diminuir a infecção do coitado do suscetível que não se dá tão bem com a giardia. Então, particularmente, se eu mantiver o meu discurso daquilo que eu ensino a respeito de giardia, eu vou falar para vocês que esse animal eu trataria assim, tá? Eu tentaria deixá-lo sem a presença de cistos. E a Corrine pergunta, no caso daqueles tutores com muita restrição, faz teste ou quíntupla, o que você optaria, Malê? Pô, vocês estão me colocando na cruz com a espada no peito, cara. Aí é muita sacanagem. Então, vamos lá. Tá parecendo o confessionário do Big Brother, que o povo Não, aqui tá. Aqui a coisa aqui foi massacrante. Esse aqui tá massacrante, Corrine. Mas, ó, vou te responder com o pensamento que eu tenho, tá? A Isabela tá aí. A Isabela, eu acho que ela não vai me deixar mentir, né? Qual é a única forma que eu tenho de prevenção concreta, que eu digo? Eu sei que vai dar certo porque vai ser feito certo. É a vacina. A única coisa que eu sei que eu tenho em mãos para proteger contra a FeLV, concretamente, é a vacina. Eu posso ensinar o tutor a fazer uma série de coisas, posso ensinar o tutor a controlar esses gatos, a separar esses gatos, a apartar esses gatos. Mas várias fugas, vários pontos de fragilidade a gente tem, principalmente quando nós falamos em acumuladores, né? Eu acho, particularmente, vacinar um indivíduo positivo não vai causar mal para ele. Mas pode ser que num discurso cara a cara com o tutor, parece que ele entende. Aí ele gasta o dinheiro para fazer a vacina. Esse gato, depois de um tempo, me aparece com FeLV. Não importa o que você explicou para ele naquele primeiro momento. A interpretação que ele tem é que ele investiu dinheiro numa vacina e essa vacina não cumpriu o que era prometido. E o gato dele está com FeLV do mesmo jeito. No momento em que a gente vive agora, em que qualquer informação é passada em frações de segundos por aqui, isso faz uma antipropaganda da vacina que eu acho que é muito perigosa. Então, eu prefiro vacinar aqueles indivíduos que eu possa testar. Principalmente porque se esse indivíduo tem restrição financeira, tem um risco muito grande desse gato já ter sido infectado. Porque a gente não sabe qual foi a procedência desse gato. Então, particularmente, eu não acho que a restrição financeira ela possa limitar o teste. O que eu acho é que a gente tem que fazer as coisas de uma forma correta, senão pode ser que a gente tenha um efeito mais desastroso no final, tá? Professor, eu sei que você tem que ir também, né? Se você quiser, vamos responder a última, daí o pessoal que tiver mais dúvida pode mandar para a gente. Tem mais uma aqui da Tatiana e depois quem quiser pode mandar para mim
ali pela internet, ou manda pelo Instagram, que é fácil aí para eu responder. Dá até para responder por áudio, né? Bacana. A Tatiane pergunta: no diagnóstico de Giardia, o mais indicado é fazer pesquisa de antígeno fecal, mais o copo parasitológico com 3 amostras ou apenas uma? Para facilitar para o tutor, não faz as 3 não, coitado. Colhe todo o cocô no mesmo dia, manda fazer tudo no laboratório de uma vez. Você já tem o resultado, já sabe se precisa tratar ou não. Não vamos ficar postergando esse tratamento, fazendo o indivíduo ficar colhendo fezes em casa. Que, além de tudo, pensando em Giardia, vai aumentando cada vez mais a contaminação ambiental, né? Não, teve um trabalho que foi publicado no ano passado, que ele fala que você fazer as 3 amostras seriadas e você fazer uma amostra só com a pesquisa de antígeno vai dar absolutamente na mesma em termos de sensibilidade. Então, a gente começa a facilitar. Um copo parasitológico pareado com uma pesquisa de antígeno fecal, tá bom? Pessoal, é isso. Eu queria agradecer o convite da Clinvet de Americana, já está aceito. Só chamar que nós vamos para Americana, que eu adoro Americana. Só acertar com o Cassião lá, hein? Tá bom? Estamos esperando passar essa pandemia aí, já voltar com as palestras todas. Ah, né? mas já pode me deixar ela confirmada. Que joia. Vai ser um Só prazer. da comida depois, que gordinho aceita Não, comida. está sendo muito esperada lá. E o povo lá em Americana trata bem normalmente, hein? Oh, que delícia, hein? Que bom. Comida boa. Bom, pessoal, eu vou me despedir de vocês, porque agora eu vou entrar numa outra live de ultrassonografia. Tá? Gostaria de agradecer aqui você, professora, pela aula, como sempre, muito elucidativa. A gente aprende sempre muita coisa. Muito. Agradecer pelos nossos patrocinadores também, a Isa, da Zoetis, o pessoal do Orofino, da Fórmula Natural. Então, e a todos os presentes, né? Que é sempre muito legal. A gente estamos com saudade de aglomerar, né? Pelo menos no virtual a gente aglomera aqui sem. A gente tenta dar uma abraçadinha aqui, pelo menos nesses quadradinhos, tá? A gente fica Pessoal, batendo papo. Obrigado, Malê. Obrigada, Malê. Beijo a todos. Obrigada. Boa noite, viu? Até. Tchau. Agora vamos fazer as fofocas. Eu ia falar. Felipe, você não quer terminar a reunião? Falar tudo que quer. Agora tá liberado. Agora vamos. Peraí, eu tenho que parar de gravar primeiro, senão vai dar BO.